Após 17 anos de casamento e 3 filhas, o narrador se vê imerso em uma crise quando descobre que sua esposa o traiu por 4 anos, um segredo que ela finalmente revelou. Depois de uma série de tentativas frustradas de reconciliação, ela se ausenta de casa, deixando-o em um estado de angústia e incerteza. Ao confrontá-la, ele descobre que a traição não foi um erro isolado, mas um relacionamento contínuo com um colega de trabalho. A esposa tenta pedir perdão, mas o impacto das suas ações afeta profundamente a dinâmica familiar. Minha esposa confessou ter me traído por 4 anos porque ela estava entediada. Minha esposa admitiu que me traiu por 4 anos porque estava entediada e agora me deixou por algumas semanas. Já se passaram 17 anos desde que ela quis voltar para mim. Minha esposa tem 39 anos e eu 40. Temos 3 filhas de 11, 13 e 15 anos. Embora eu não saiba muito, essa é a informação que tenho. 3 dias atrás, minha esposa voltou do trabalho. Na manhã seguinte, ela rapidamente fez as malas e saiu para o trabalho. Nossa filha mais velha estava em casa quando ela saiu, que é a única razão pela qual sei disso. Minha esposa estava chorando, quase sem conseguir falar, e à beira de um ataque de pânico quando tentou explicar. Nenhuma de nossas ligações ou mensagens foi respondida. Eu liguei para os pais dela, que eventualmente responderam, dizendo que ela estava segura com eles, e me incentivaram a ser compreensivo e paciente. Disseram que estavam entrando em contato com os irmãos, irmãs e colegas próximos dela. No entanto, não consegui entrar em contato com minha esposa ou com as crianças, o que aumentou o meu medo. Pensei em ir até ela sem avisar, com minhas 3 filhas, mas não consegui. Quando as crianças me perguntam o que aconteceu ou onde está a mãe delas, só posso dizer que ela está na casa dos avós e que precisamos ser compreensivos e pacientes. As crianças acham que brigamos e estamos nos separando, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Nós nunca discutimos, e as crianças sabem disso. Eu não sei o que está acontecendo, mas não consigo parar de pensar em círculos. Meu estado mental está frágil e isso está me deixando ansioso, assustado e irritado. Se alguém fosse morrer na minha vida, minha esposa seria a primeira pessoa que eu gostaria de ajudar. Mas essa situação é estranha e desencadeia antigos traumas não resolvidos que eu não consigo entender. Acabei ligando para a polícia na noite passada depois que meu sogro não retornou minha ligação. Uma verificação de bem-estar foi feita, como muitos de vocês sugeriram. Descobri que minha esposa está tendo um caso há pelo menos 2 anos, se não mais. Meu sogro e minha sogra parecem ter entendido muito do que aconteceu, mas minha esposa não entrou em contato comigo ou com as meninas. Eu tento protegê-las disso, mas honestamente, não sei o que fazer agora. Eu me encontrei com 2 advogados e fiz várias ligações sobre minhas opções em relação a tratamento e caminhos legais, mas onde eu moro, os tempos de espera são longos. Também comecei a seguir conselhos para priorizar a saúde, incluindo parar de beber e tentar me exercitar, embora eu tenha dificuldades com a motivação. Minha esposa expressou que se arrepende de suas ações, mas ao mesmo tempo, não sei se ela é sincera. Ela diz que não queria passar pelo divórcio, mas continua se desculpando para a mulher com quem teve o caso. Ela escreve para mim e pergunta sobre as meninas constantemente. Eu me sinto dividido. Será que isso é um caminho para a reconciliação ou vai levar a mais dor? Sei que tenho que priorizar minha saúde mental e o bem-estar das minhas 3 filhas. Essa situação me jogou em ciclos de raiva, confusão, desespero e trauma. As noites têm sido as mais difíceis. Minhas filhas tentam cuidar de mim, mas elas também estão sofrendo. Eu não consigo lidar com o vazio à noite. Decidi que o sono deve ser minha prioridade, mas tenho medo de que meus pensamentos me sobrecarreguem. Entrei nesse grupo do Reddit recentemente e achei um pouco terapêutico ouvir as histórias de outras pessoas e receber orientações, mas essa jornada é dolorosa. Minha esposa voltou para casa depois de um período difícil fora e a tensão entre nós está sufocante. Quando ela voltou ontem, tentou me abraçar, mas eu a afastei sem saber como responder. Ela admitiu que não estava pronta para conversar ainda. Apesar da minha insistência de que voltar para casa deveria envolver ser transparente sobre o que aconteceu. Nossa conversa foi impossível. Eu lutei para acalmar minha raiva, mesmo tentando dar a ela o espaço dela. Não sei como seguir, mas preciso de orientação. Como lido com meus sentimentos? Como posso apoiar minhas filhas nisso? Devo dar mais tempo à minha esposa? Ou devo tentar forçar a transparência para dar um fechamento? Estou tentando lidar, tentando entender como planejar um futuro que parece incerto, mas cada passo é agonizante. Não sei o que vem pela frente. Obrigado a todos que deram conselhos e apoio até agora. Isso realmente significa o mundo para mim. Eu disse abruptamente, depois da primeira de muitas longas pausas,
que ela estava tendo um caso com um colega de trabalho há mais de 4 anos, que ela planejava me deixar por outro homem, que ela havia sumido com toda a sua família e que agora entrava no quarto sem cumprir o único requisito que eu havia pedido, e que eu queria o divórcio. Suponho que é aqui que a estranheza começou. Ficou claro pela expressão facial e pela linguagem corporal dela que ela não sabia o quanto eu sabia sobre o caso dela. Ela me deu um olhar e eu olhei para ela, antes de simplesmente ficar na cozinha olhando para o chão. Ela permaneceu em silêncio e severa. Isso não era o que eu esperava. Talvez uma explosão emocional, uma confissão chorosa ou até ela me xingando e gritando, me acusando de ter o caso. Mas não essa resposta, mas sim ok, vamos sentar e conversar sobre isso. Para ser honesto, devemos ter ficado em silêncio completo por 5 minutos na cozinha. Foi simplesmente a coisa mais peculiar que eu já vivi. Eu e ela, obviamente, estávamos sem palavras. Eu tinha lido todos os seus comentários e sugestões sobre a minha situação. Eu até fiz anotações. Eu me preparei para qualquer eventualidade que essa conversa poderia trazer, exceto por essa. Enquanto eu estava em frente a um espelho, decidi registrar o que eu sabia sobre o caso dela naquele momento. Eu posso ter sido tolo, mas disse a ela o que eu sabia, embora com algumas suposições sobre como ela conheceu o AP e a participação da irmã dela, o que aconteceu durante a pandemia, etc. Tudo o que ela fez foi olhar para o chão. Ela não disse nada, então eu fiquei cada vez mais irritado. Mas fiz tudo o que pude para evitar ser profano ou levantar a voz. Por fim, eu me acalmei depois de uma longa e desconfortável pausa, seguida pela tristeza substituindo a raiva quando tudo ficou claro. Então, eu a questionei suavemente sobre o que eu havia feito para ela me deixar. Eu fui alguma vez amado por ela? Ele pareceu ser melhor? Ela permaneceu em silêncio. Não se mexeu, ficou imóvel, nada dela, sem soluços, sem arrependimentos, sem gritos, sem justificativas. Ela simplesmente ficou com a cabeça baixa, sem fazer nada. Isso foi doloroso, talvez mais doloroso do que o dia D. Não sei se me movi. Eu simplesmente fiquei lá olhando para ela e então, claro, as coisas pioraram. Toda a interação estava sendo ouvida pelas nossas filhas. Eu sou um tolo. Nas últimas semanas, tenho me esforçado muito para atender às necessidades delas e colocá-las em primeiro lugar. Mas depois que confrontei minha esposa, me emocionei e parei de me importar com onde elas estavam. Nossa filha mais velha, que estava com muita raiva reprimida, desceu correndo as escadas e gritou. Minha esposa correu para o quarto e trancou a porta. Estávamos nesse ponto. Antes de eu dormir ontem à noite, consegui ouvir minha esposa chorando a maior parte da noite. Só nossa filha mais nova tentou se comunicar com ela. As outras se afastaram dela. Vou propor que ela fique com a irmã até que possamos concluir o divórcio, se eu conseguir reunir confiança para fazer isso. No entanto, ela ainda chama este lugar de casa. Se todos nós tivermos que viver com ela, isso só será uma situação triste. Vocês todos estavam certos sobre minha esposa e eu estava errado. Eu estava enganado sobre todos os anos que passamos juntos, todas as memórias e cada momento que mudou nossas vidas. Eu achei que ela cairia de joelhos e pediria perdão. Eu realmente acreditava que ela confessaria a verdade e se arrependeria de tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos, assim nos livrando de qualquer culpa. Não somos dignos dessa mulher, que uma vez voltou para um mercado de fazendeiros depois de perceber que lhe deram $10 a mais de troco do que deveria. Ela não me valoriza. Talvez eu nunca tenha sido valioso para ela. O que vem a seguir? Hoje foi realmente desagradável em casa. Eu e as meninas tentamos continuar como fizemos nas últimas 2 semanas, mas obviamente isso não é viável. Tudo o que eu quero é seguir em frente com toda essa situação, desde o divórcio até as conversas desconfortáveis, até as batalhas antecipadas, discussões e dramas. Como vocês lidaram com ter que viver com a AWS, especialmente se tem filhos? Eu sei que isso é só o começo. Eu continuo lendo blogs que dizem que as coisas vão melhorar, mas estou muito longe disso agora. Não consigo parar de querer gritar a cada oportunidade. Naturalmente, estou me esforçando ao máximo para manter as mentes das meninas calmas, mas não sei se consigo sustentar isso por 3 meses antes que tudo isso termine. A escola vai começar. Esta é a minha vida agora, eu acho. Agradeço o forte interesse de todos em mim. Não sei se o pior já passou ou não, mas ficarei grato por qualquer ajuda que possam me dar para superar essa próxima fase.
Atualização 5. Desde que minha esposa voltou para casa e descobri sobre seu caso, eu estou com um humor horrível por causa das minhas filhas. Estou fazendo o meu melhor para fingir, para tentar pensar e falar de maneira apropriada. Mas essa noite eu preciso enfrentar a realidade. Ela vem e vai em ondas, como muitos de vocês postam todos os dias. Mas hoje à noite eu fui atingido por uma onda muito grande e fiquei um pouco agitado. Minha esposa ainda não contratou um advogado, apesar de o divórcio já ter sido registrado. Mais uma vez, estou tentando ser o mais gentil e paciente possível nesta situação, porque estou começando a ver a possibilidade de um divórcio não contestado que possamos gerenciar principalmente sozinhos. Mas não tenho certeza. Durante a noite, temos vivido juntos durante a semana, e como trabalhamos perto da casa da família, ela passa as noites de sexta-feira na casa da irmã e as noites de domingo em casa. No entanto, se não houver trânsito, a irmã dela está a 1 hora de distância. Tem sido um hábito de essencialmente evitar durante as últimas semanas, com a ex se mantendo para si mesma, e eu e as meninas tentando seguir nossas rotinas normalmente, mesmo que tenhamos conversas informais todas as noites. Minha filha mais velha e minha esposa pararam de se falar depois de algumas discussões acaloradas. Agora, é para o bem. Eu tenho seguido muito dos seus conselhos ultimamente. Além do que eu li, tenho me esforçado muito para manter o autocontrole perto de minha esposa. E, embora exija toda a minha força e força de vontade, tenho sido breve e desinteressado em nossas pequenas conversas. Embora sempre tenha sido cortês e respeitoso, nas últimas 2 sextas-feiras até agora, ela voltou do trabalho, pegou algumas coisas e saiu para a casa da irmã no fim de semana antes de eu voltar do trabalho. Não desta vez. Quando eu cheguei em casa, ela estava me esperando na cozinha. Tentei ignorá-la, mas ela gentilmente pegou minha mão e perguntou se eu ia me comportar assim com ela, porque ela não estava pronta para discutir o caso dela comigo. A propósito, desde que tudo se tornou viral, há cerca de 1 mês, esta é a primeira vez que ela fala sobre a infidelidade dela. Eu tentei, juro que tentei simplesmente sair e morder minha língua, mas fiquei irritado porque nossas filhas não estavam em casa na hora. Então eu solte. Todos os meus vícios doem, raiva e miséria. Eu deixei ela lidar com tudo. Eu continuei por tanto tempo que nem lembro mais. Realmente esqueci que horas eram. Eu fiquei um pouco nervoso e alto às vezes, e levantei a voz. Eu simplesmente desabei e falei a ela o quanto estava devastado, o quanto de dor eu enfrento todo dia. E tudo que tem me assombrado e que venho guardando. Quero dizer, se eu tentasse resumir o que eu disse, isso ficaria com 4.000 palavras. Não tinha intenção de parar. E quando comecei, naturalmente desabei e comecei a chorar mais uma vez. Depois disso, eu fiquei furioso comigo mesmo. Droga, eu estava indo bem. Ela me alcançou. Eu deixei ela me afetar. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia que era horrível. Só consigo expressar um pouco na sala de espera, e isso estava se acumulando há um tempo. Além disso, ela realmente desabou e ficou emocionada pela primeira vez. Ela começou a chorar furiosamente. O que me surpreendeu, infelizmente, ver que ela estava sentindo a mesma dor que eu me fez sentir bem. Eu gostaria de não me importar, mas me sentia bem em ver ela finalmente chorar, pois isso mostrava que havia alguém com um pouco de empatia dentro dela. Surpreendentemente, ela se desculpou várias vezes enquanto eu estava explodindo. Ela só murmurava, "Desculpe", enquanto chorava de forma horrível. Eventualmente, eu saí da cozinha antes que ela pudesse se recompor o suficiente para dizer mais alguma coisa. Eu pedi que ela parasse de me incomodar. Foi isso que aconteceu. Ela passou um tempo na cozinha antes de voltar para essa casa da irmã dela. Depois de meia hora, as meninas perceberam que algo havia acontecido quando voltaram para casa, embora seja difícil disfarçar. Eu não estava pronto para falar sobre nada e não acho que elas deveriam saber disso, certo? Eu não quero impedir que as 2 mais novas façam progresso, porque elas estavam indo muito melhor. Eu também não quero alimentar ainda mais a fúria da minha filha mais velha contando sobre isso. Eu odeio isso tanto. Eu devia ter permanecido composto. Eu devia simplesmente ter ignorado minha esposa e passado reto por ela. Agora não sei mais. Olhando para trás, parece que ela estava apenas tentando levantar o caso dela, mas não sabia como fazer isso. Obviamente, ela não foi muito longe, porque eu explodi. Agora estou genuinamente preocupado com ela. Eu não quero que ela sofra qualquer dano, mas sei que muitos de vocês vão me criticar por isso. Com quase todo mundo ignorando ela, ela tem ficado sozinha com seus pensamentos. Isolada. Embora seja verdade que ela mereça, ela ainda é uma pessoa e a mãe dos meus filhos. Que golpe em mim.
Estou realmente desapontado comigo mesmo. Peço desculpas pela longa discussão. Eu também gritei com meu irmão ao telefone. Vou tentar recomeçar na segunda-feira. Cara, sou apenas um humano. Tenho que admitir que foi maravilhoso desabafar com ela. Mas agora estou me sentindo arrependido. É melhor eu mandar uma mensagem para minha esposa ou ignorá-la? Eu estou um completo desastre. No entanto, agradeço por terem me ouvido, me dando a ajuda necessária para superar isso e me dando todas as suas sugestões. Todos nós começamos o tratamento, então isso é algo no meio da turbulência. Mas isso é realmente muito difícil. Apenas uma atualização realmente difícil. 6. Obrigado pela sua preocupação. Eu sei que muitos de vocês me procuraram. A maioria de vocês estava certa. As coisas não estão indo bem e eu não tive nenhuma oportunidade de acessar a internet. Eu esperava tirar umas férias da internet, mas estou recaindo muito essa semana. Tem sido simplesmente horrível. Minha esposa tem sido muito gentil e tem se desculpado pelo caso dela, chorando, me abraçando e batendo na minha porta à noite para conversar. Ela realmente não me deixou em paz essa semana. Eu falei com ela quando senti vontade, mas também a ignorei na maior parte do tempo. Na noite de quarta-feira, finalmente perdi a paciência com ela e pedi que ela parasse de me incomodar. Aí aconteceu. Na noite passada, depois que o caso dela explodiu, a ex-esposa do meu filho voltou para casa há pouco mais de um mês. Agora que começamos essa rotina desconfortável de coabitação, ela veio até meu quarto depois que as meninas foram para a cama e pediu para falar comigo sozinha. Em contraste com a forma como ela vinha me abordando a semana toda, eu a alimentei primeiro. Mas para não cometer o mesmo erro na frente das crianças, finalmente fomos até a garagem e sentamos no meu carro. Eu pedi desculpas pela longa desculpa. Ela me contou tudo. Passamos cerca de 3 horas lá fora. Ela disse, não sei quanto contar. Eu não consegui dormir, então fiquei acordado a noite inteira ouvindo ela chorar novamente. Eu também derramei lágrimas. Eu então ficava tão irritado que tinha que me forçar a não entrar e gritar com ela. Então ficar furioso e assim por diante. Peço desculpas se eu não responder a ninguém por 1 ou 2 dias, mas preciso desabafar antes de tentar dormir. Ter minha esposa se desculpando e pedindo outra chance o tempo todo não tem ajudado. Eu precisei sair por algumas horas esta noite também para evitá-la. Simplesmente estar perto dela doía tanto. De qualquer forma, a irmã dela te apresentou ao AP aproximadamente 5 anos atrás para coabitar, aparentemente sem ambições românticas. No entanto, ele era um superior da empresa em que ela trabalha atualmente e queria trabalhar na mesma área que ela. Ela conseguiu convencê-lo de que o caso não era a razão pela qual ela queria mudar de carreira, mas não precisa dizer que ela teve mais motivação depois que mudou de emprego. O AP começou a flertar com ela assim que ela foi contratada. Primeiro com mensagens, seguidas de fotos e depois mais mensagens, até que a coisa se tornou física. Ela queria me contar imediatamente depois de confessar à irmã dela, mas escolheu guardar para si. Naturalmente, minha esposa alegou que ela teve um caso com o AP logo depois, mas ele entrou em contato com ela assim que as restrições foram relaxadas, e ela continuou conversando com ele até que o aspecto físico do caso ressurgiu. Ela alegou ter interrompido o caso algumas vezes por remorso, mas assim que os negócios retomaram, ela voltou a ele, então nunca acabou. Essencialmente, ela forneceu uma grande quantidade de informações. Ela leu um pacote de 5 páginas com anotações detalhando toda a história do caso dela, respondendo às perguntas conforme avançava. Ela fez alegações falsas sobre viagens de fim de semana com as meninas, viagens de trabalho, trânsito, problemas com os pais, excursões de compras, etc. A lista era longa, como eu esperava. Ela me contou tantas mentiras que eu simplesmente acreditei em tudo o que ela disse, sem questionar. Essas mentiras eram apenas desculpas para estar com ele, mas isso só me fez me sentir pior ao ouvir tudo. Todos estavam certos, mas o amor dela nunca realmente vacilou. Ela nunca ficou distante durante tudo isso, ao contrário do que eu frequentemente leio. Embora a intimidade tenha mudado, não era o suficiente para me fazer me preocupar. De qualquer forma, ela reconheceu que se apaixonou pelo AP e desejava uma vida com ele. Ele prometeu a ela bens de luxo, viagens e tudo o que poderia fazer por ela. Ele era mais velho, divorciado e solteiro. Ela disse que a excitação de estar com ele era grande demais para resistir e começou a fantasiar em fugir das suas responsabilidades com a família. Ela comentou sobre como a rotina diária da vida familiar a entediava. Ela parecia honesta, bastante emocional e extremamente aberta. No meio, eu comecei a chorar e perdi a paciência. Como vocês
podem imaginar, ouvir tudo isso doeu. Naturalmente, assim que ela terminou a confissão, ela me disse o quanto me amava e sempre me amaria, e que faria de tudo para tentar manter o casamento. Muitos de vocês previram isso, mas me pareceu tão falso como se fosse ensaiado. Depois de passar mais da metade da minha vida com essa mulher, consigo perceber quando ela está agindo de forma suspeita. Acho que não importa se estou errado, mas eu estava mais calmo do que na semana anterior. Ainda assim, fiquei irritado e disse algumas coisas cruéis, como zombar do AP dela por ter várias namoradas, das quais ela era apenas uma, que ele estava pronto para descartar. Ela pareceu bem ofendida com isso. Quando penso nesse momento em que ela finalmente revelaria tudo, eu poderia dizer a ela coisas que poderiam machucá-la de volta. Milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça. Eu não consegui pensar em centenas de respostas durante o momento emocional daquela noite, mas sabia que perguntaria se o amante ainda estivesse vivo, e se ela tivesse que escolher entre mim e ele, quem ela escolheria? Ela hesitou e então sussurrou que seria eu. Eu insisti no assunto e ela eventualmente respondeu que ela escolheria a mim. Em reação, eu disse que ela estava mentindo novamente, por isso, estava me divorciando dela. A última coisa que ela disse foi que começou a chorar. Passamos algum tempo no carro. Ela continuou chorando, mas eu estava exausto. Então apenas disse a ela que estávamos nos divorciando e que deveríamos estar na vida dos nossos filhos como bons pais e nos dar bem amigavelmente. Além disso, disse que esperava que ela fosse uma pessoa decente o suficiente para finalizar nosso divórcio amigavelmente e de forma justa. Depois de tudo que ela me causou, isso mostraria seu verdadeiro amor por mim.